Eu acho que no jogo em si, o Vasco foi superior. Professor, boa noite, professor. Parabéns pelo título. Chegando ao meio do ano, né, depois dessa vitória, todo mundo esperando que o Flamengo realmente reeditasse essas partidas boas. Hoje não aconteceu, mas aconteceu o título, né? 4-0 no placar agregado. Gostaria de saber de você o seguinte: já tem o Flamengo, você já tem um time titular, time A, time B, com Arrascaeta e com o Bruno Henrique, pode ser? Temos. Eu achava que tinha 92%, 93%, 95%. E hoje caiu um pouquinho. Por que caiu? Porque hoje aconteceu uma surpresa muito boa. Ou seja, na hora que eu coloquei o Diego para atacante, eu falei para o Leomir, vou colocar ele como atacante para ele flutuar, sair dos zagueiros, imediatamente vou botar 2 caras rápidos pelo lado para fazer diagonal. Ao mesmo tempo que ele ficou flutuando, entrou o Vitinho de um lado e o Lincoln do outro. Então, isso é mais um problema. Então, já aumenta a dúvida. Porque eu sei que já é uma função do falso 9 que nós podemos usar. Então, vou te ser sincero, eu estou feliz, mas com certeza não vou dormir por causa da conquista. Vou dormir já preocupado com o jogo de quarta-feira, porque já joguei lá e sei como é que é. É a última chance que eles têm. E com o empate eles estão fora. Ontem fizeram um primeiro tempo muito ruim contra o Emelec. No segundo tempo muito bom. Pressionaram, viraram o jogo para 2-1. Então nós temos que ir com esse sentimento de saber que lá em cima não é o problema altitude. A altitude lá é só a velocidade da bola. Não vai abafar como abafou lá contra o São José. Mas vamos enfrentar um time que em casa é difícil de bater. Abel, à sua direita, por gentileza. Antes do jogo, se cogitou na possibilidade de escalação A, B. Houve essa dúvida ou foi truque para iludir o adversário? Não houve não, cara. O que houve foi que, sem querer, eu comecei a dar colete, porque nós vamos passar o treino agora para 3h30, que está escurecendo cedo. E eu já quis distribuir logo para começar o trabalho. E o pessoal, mas a imprensa não saiu ainda, tu já deu colete. Mas só tinha dado para 8. Aí eu botei os outros 2 no Vitinho e no Uribe, entendeu? Porque senão fica muito fácil. Eu fui jogar contra o Vasco hoje sem saber como o Vasco ia jogar. Sabíamos, inclusive, que eles iam fazer essa marcação alta e fizeram muito bem. O Alberto tem um mérito muito grande nisso. Sabia que esse é um jogo pegado. Conheço bem a garra do vascaíno. Os jogadores deram tudo. Nós fizemos um jogo muito mais inteligente do que um grande jogo. E nos deram contra-ataque no primeiro tempo algumas vezes, já poderíamos ter definido. Corremos demais com a bola, sem necessidade. Mas foi bom sofrer, que a gente vai usar isso aí como exemplo aí para quarta-feira. Abel, eu lembro na sua coletiva de chegada ao Flamengo, você falou que ia tentar, você pode até lembrar melhor, diagnosticar o que faltava ao time que sempre ia bem e acabava não conseguindo os grandes títulos. Claro que o Carioca não é exatamente o título que você mais espera, desde antes de chegar, você falou em Libertadores. Você conseguiu ter um certo diagnóstico do que o Flamengo ficava no meio do caminho às vezes? O que você encontrou já nesse período com o título Carioca aqui que você pode falar? Uma coisa que eu estou muito contente é que depois daquela derrota inesperada, né, o Peñarol, antes já tinha ocorrido a derrota para o Fluminense aos 48 minutos e meio. O que eu escutei depois do jogo do Fluminense e escutei depois do jogo do Peñarol era que a equipe, ela sempre nesses jogos que precisava ganhar, ou, né, a Peñarol nem precisava ganhar, bastava não perder. A gente mantinha os 3 pontos de diferença. Ela ia abaixo. E, para alegria minha, ela não foi abaixo. Ela cresceu, seguiu, depois veio a derrota do Peñarol, não se entregou, voltou dentro da maior normalidade possível, sempre colocando uma alma muito grande, que isso
torcedor adora. Então nós estamos contentes. E é uma equipe que agora, eu acho que desde o primeiro jogo eu senti isso contra o Ajax. Que foi o jogo que nós... Tu viu então o Ajax hoje, né? O pessoal pensava que era brincadeira. Com 6 meses nas pernas de trabalho, de treino, de jogo, e nós tínhamos 6 dias. Eu botei a equipe bem atrás, bem fechada, e nós sofremos muito, conseguimos empatar o jogo. Então isso aí é uma coisa que deixou de existir. Nós nunca mais vamos cruzar braços e deixar a coisa acontecer. Nós vamos tentar sempre fazer acontecer. É uma diferença muito grande, né? Abel, naquele jogo passado eu te perguntava a respeito como é que você ia fazer a programação e você fez um parênteses e disse o seguinte: eu falei lá no vestiário que não tem nada ganho não, se a gente toma um gol com 10, 15 minutos pode complicar. E eu senti o time imbuído o tempo todo no jogo sério. Em alguns momentos o Vasco foi melhor, mas num cômputo geral o Flamengo esteve sempre atento com a posse de bola, com seriedade. Você acha que esse foi o principal objetivo que você conseguiu colocar na cabeça dos caras? Olha, eu ajudei. Quem tem o Diego Alves, Diego e Ribas, Juan, Rodolfo, é muita experiência, cara. Esses caras, às vezes, a gente dá uma pegadinha mais forte e eles falam, a pegada que tu deu veio na hora certa, estava precisando, sabe? Hoje eu dei uma pegada no intervalo aí que eu nunca tinha dado com eles, eu apelei. Eu não gostei nada, cara. Nós tomamos um sufoco que nós sabíamos que ia acontecer, né? E você tem que saber que tem determinado momento que você não tem que jogar para trás para o teu goleiro, para a perna direita do Diego. E nós não conseguimos sair. Você corre um risco desnecessário. Está bem que nós não tínhamos um Bruno Henrique para disputar essa primeira bola com o zagueiro do Vasco, mas você tira. Você mete a bola nas costas da defesa, você sobe o teu time e você inverte a marcação. Então acho que nós exageramos um pouco. Então, eu acho que a experiência desses jogadores também... Nós estávamos muito precavidos, porque sabíamos que íamos sofrer, sabíamos que o Vasco ia marcar pressão, porque não... É o que eu te falei, tá? Foi em busca de um gol logo aos 10, 15 minutos. Não conseguiram marcar, depois sofreram. Aí, claro, dificultou mais ainda. Mas o adversário foi uma equipe muito digna. Você vê que em momento nenhum eles esmoreceram, continuaram marcando alto, terminaram lá com não sei quantos atacantes, jogando longo para ganhar a primeira bola, que é difícil com meus zagueiros. A gente ganhava muitas vezes a primeira, não ganhava a segunda, às vezes perdia a primeira e ganhava a segunda. Foi assim, é um jogo muito meio tático, mas assim, feio. Eu acho, sinceramente, achei um jogo feio. Abel, hoje é domingo de Páscoa, eu quero que você fale um pouquinho o sabor da conquista desse título, o 35º título do Campeonato Carioca. A gente viu uma festa também muito bonita nas arquibancadas, você está falando até que não foi o jogo que você gostou tanto, mas a torcida fez uma festa bonita. Qual o sabor desse troféu? Pô, saber que não já incomodava, aqui sempre incomoda, você ficar um ano sem ganhar nada incomoda. Então, a alegria é porque nós começamos com coisas pequenas, né? Uma conquista da Florida Cup, depois da conquista de uma Taça Rio, e agora já é uma coisa maior, que é a conquista de um campeonato. Então, em 4 competições, nós vencemos 3. Isso não completou ainda 3 meses de trabalho, 90 dias. Ali no campo, algum de vocês... Está aqui. Eu fiquei meio sem palavras ali, porque me perguntaram a quem eu dedicava esse título. E me veio muita coisa na cabeça, né? Porque depois daquela dor, né, do filho, aquela coisa toda, então saber que aqueles pais, aqueles meninos do ninho, estavam sentindo a mesma dor. Muita coisa se passa pela cabeça. E você às vezes quer homenagear alguém e você comete injustiça. Mas eu tenho que homenagear uma pessoa. Olha que nós nunca saímos juntos, nunca ele foi na minha casa, ele vai, porque
porque eu já o convidei, eu só não marquei, mas já o convidei, e eu também nunca fui na casa dele. E ele tem um pedaço dessa conquista porque estudei começou com ele. Começou com ele, passou pelo Barbieri, passou pelo Dorival. Esse pedaço desse título que eu tenho direito, eu ofereço ele ao Zé Ricardo. Porque nunca vi dentro do futebol, num momento extremamente complicado, a postura que ele teve no aeroporto naquele episódio. Deplorável. Parabéns para os câmeras, eles têm que fazer o trabalho deles, mas eu, sendo diretor de uma equipe de esporte, de um programa esportivo, jamais deixaria que aquelas imagens fossem para o ar. Porque foi uma imagem covarde, de atitudes covardes, uma pessoa só, absolutamente só, com a sua consciência, com o seu caráter, contra várias pessoas. Não leva a nada, o Botafogo é muito grande, a torcida do Botafogo é muito grande, mas daquilo ali que nós vimos, aqueles 6, 10, mas aquilo ali veio mostrar para mim, principalmente, porque gosto dele e o julgo, sem conhecê-lo a fundo, ele me mostrou que é um grande homem. E ele, naquele momento, aquela atitude que ele teve, ele me fez aprender, me fez pensar em muita coisa. Então, esse pedaço aí que eu tenho de direito desse título, eu ofereço a ele. Obrigado, senhores. Daí, tá terminando, portanto, a entrevista coletiva do técnico Abel Braga com uma homenagem, olha quem diria, um que foi adversário dele nesse campeonato estadual, Zé Ricardo, recentemente demitido pelo Botafogo. Ele está se referindo, é claro, do desembarque, né, do Botafogo. Pessoal, olha aqui, o Alexandre Farias está falando, diretor de futebol do Vasco. Isso porque o Alberto Valentim já foi embora do estádio e não vai conceder entrevista coletiva. A gente está na expectativa de saber a